Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma série de vídeos a respeito dos produtos que eu utilizo aqui na adubação das pitaias, certo? É importante dizer inicialmente que todas as plantas elas precisam de 17 nutrientes. A maioria deles a gente consegue fornecer via adubação, certo? Cada espécie de planta tem uma necessidade, uma quantidade diferente, né? Não são todas iguais, mas independentemente, todas elas vão precisar desses 17 elementos para sobreviverem, tá certo? Um fato interessante é que para que essa planta ela consiga absorver esses nutrientes, cada planta tem uma faixa de pH excelente para que consiga absorver esses nutrientes. Tem plantas que conseguem sobreviver num ambiente mais ácido, tem plantas que conseguem sobreviver num ambiente mais alcalino, mas o certo é que a grande maioria das plantas absorvem nutrientes numa faixa próxima da neutralidade, tá certo? E um dos materiais que a gente utiliza para equilibrar esse pH é justamente esse rapazinho aqui chamado de calcário, né? É um materialzinho esbranquiçado, né? Fonte de cálcio e de magnésio, e o cálcio é um dos nutrientes mais requeridos pela cultura da pitaia, então é importantíssimo que haja cálcio no substrato. Além do cálcio, existe magnésio também, mas o magnésio ele já vai aí compor, já vai entrar na quarta posição de importância, né, dos elementos requeridos pela pitaia, igual ao fósforo, né? A pitaia gosta de magnésio, estão empatados em quarto lugar o fósforo e o magnésio. Então, o calcário ele vai entrar como fonte de cálcio e de magnésio, né, dos dois nutrientes. Porém, nós temos que ter um cuidado muito grande em relação ao uso do calcário. Por quê? Geralmente quem trabalha com cultivo em vaso nunca faz uma análise de solo, ou raramente faz. Então, quando a gente não faz análise de solo, a gente desconhece o pH daquele solo que a gente está usando nos vasos, e muitas vezes o uso do calcário indevido, você desequilibra o pH desse solo, tá certo? E vai fazer com que a planta não consiga absorver os nutrientes que tem nesse solo. Dá um exemplo. Às vezes você consegue um material que tem um pH ótimo, pH requerido pela pitaia entre 6,6 e 7. Se o seu solo for ácido, então você vai colocar o calcário numa quantidade correta para que chegue até esse pH desejado. Porém, se o seu substrato já tem um pH muito alcalino, 7,5, 7,6, e você coloca mais calcário, o que é que vai acontecer? O seu pH vai aumentar mais ainda. Então a planta ela só vai conseguir absorver os nutrientes, a grande maioria das plantas, naquela faixa próxima da neutralidade. Então, se você deixar o pH muito baixo ou muito alto, você está desequilibrando todo o vaso, e isso vai fazer com que a planta comece a sentir sintomas de deficiência ou de toxidez por alguns nutrientes, tá certo? Então é importantíssimo, quem tem condições de fazer análise de solo, faça uma análise só para saber como é que está o pH, porque o uso indevido do calcário, sem ter condições de saber como está o pH, vai trazer um malefício para a planta, ok? Na falta de análise de solo, a gente nunca pode pecar pelo excesso, porque se você peca pelo excesso, você certamente vai desequilibrar o vaso. Então a gente utiliza quantidades pequenas, certo? 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, dependendo do tamanho do vaso, certo? Nunca colocar doses exageradas de calcário, porque o excesso vai desequilibrar o pH e prejudicar a planta, ok? Até o próximo vídeo.